Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Com a graça de Deus, iremos estudar mais uma lição que é de suma importância para a nossa vida espiritual. Hoje com o tema Jesus e Nicodemos. João capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Durante a sua conversa com Nicodemos, Jesus introduz a necessidade de um novo nascimento, não um nascimento físico, mas um nascimento espiritual. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo implica no fim da vida antiga. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós nascemos de novo, do Espírito, também morremos para o mundo, morremos para o pecado, e agora vivemos para Deus, não mais debaixo da escravidão do pecado. Mas vivemos em novidade de vida, uma vida que agrada ao Senhor. Será que nós podemos continuar a viver de maneira antiga depois que nascemos de novo? Não, porque Jesus nos liberta do pecado e nós não podemos mais viver em escravidão. E a marca de quem realmente nasceu de novo é a sua luta contra o pecado e a sua dedicação às coisas de Deus. A fonte do coração deve ser purificada antes que as correntes possam se tornar puras. Quem estiver tentando alcançar o céu pelos próprios esforços em guardar a lei está tentando algo impossível. Nós não guardamos a lei por nós mesmos. É somente por meio de Cristo que podemos guardar a santa lei de Deus. Nossas boas obras, nossas boas ações, sem Cristo são nada. Sem Cristo, nada podemos fazer. E o resultado do meu relacionamento com Cristo é que vou viver em obediência à palavra de Deus. Não é pelos meus próprios esforços que vou guardar a lei de Deus, mas é aceitando a justiça de Cristo em meu favor. Então Cristo opera em mim o seu querer e o seu efetuar. E as mudanças necessárias, o novo nascimento, será visível na minha vida. O primeiro tópico, um homem de destaque sai em busca de Jesus. Nós aprendemos no primeiro tópico, com base em João 3, de 1 a 10, que Nicodemos era um príncipe dos judeus e ele ocupava um alto cargo na nação judaica. Ele era membro do Conselho Nacional, ou seja, do Sinédrio, e o povo da nação o considerava um grande mestre. Apesar de ser rico, ter grande cultura e honra, Nicodemos sentia um estranho fascínio pelo humilde Nazareno. E Nicodemos, então, admirando as obras realizadas por Jesus e buscando um entendimento mais profundo dos sinais divinos manifestados por Cristo, buscou então encontrar-se com Jesus. E ele buscou encontrar a Cristo de noite, quando toda a cidade estava em silêncio. E por meio desse encontro noturno, Nicodemos buscou evitar a atenção pública e possíveis represálias. Esse foi o cenário onde Jesus deu uma das principais lições sobre salvação. O segundo tópico, a conversa privada. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme Salmos 31, versos 20 a 21, que Jesus ele foi compreensivo com Nicodemos. Nicodemos o buscou tarde da noite. E Jesus compreendeu a situação de Nicodemos, vendo que ele queria se esconder das outras pessoas e dos julgamentos também. Jesus demonstrou compreensão e também misericórdia para com Nicodemos. Sabia que ele futuramente faria uma grande obra em seu favor e sabia que se ele fosse de dia, poderia ser ridicularizado, expulso da sua função que exercia perante o povo. Jesus então foi compreensivo e misericordioso para com Nicodemos. E em João 3, verso 2, Nicodemos ele começou a conversa com Jesus, reconhecendo que Jesus era um mestre que vinha da parte de Deus. João 3 e 2,
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconheceu que Jesus era um mestre da parte de Deus. Ele se mostrou impressionado com os sinais que Jesus fazia no meio do povo, mas ele não reconhecia a Jesus como o Messias, o Salvador enviado por Deus. Reconheceu Jesus como apenas um mestre da parte de Deus. Ele, no caso Nicodemos, planejou usar aquelas palavras para expressar e conquistar confiança, mas o que elas realmente exprimiram foi incredulidade. Ele não reconhecia Jesus como o Messias, mas apenas como um mestre enviado por Deus. Mas Cristo então, repentinamente, ele surpreendeu Nicodemos ao introduzir na conversa a necessidade de um novo nascimento, da verdadeira conversão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Nicodemos que somente quem tivesse uma transformação essencialmente espiritual, uma transformação do seu interior, uma verdadeira vida de arrependimento e mudança, é que reconheceria o verdadeiro reino de Deus, é que reconheceria o verdadeiro Messias. Não importa a posição que uma pessoa ocupa na sociedade, é necessário que todos passem por essa transformação. O nascer de novo, o novo nascimento, só quem passa por essa transformação é que pode ter acesso ao reino de Deus. Jesus sabia do objetivo daquela visita e, com o desejo de aprofundar a certeza na mente do ouvinte, o mestre foi diretamente ao ponto, dizendo de forma solene, mas gentil: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos foi ao Senhor com a intenção de debater com ele, mas Jesus respondeu, revelando os princípios fundamentais da verdade. Terceiro tópico, o novo nascimento. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme João 3, de 4 a 8, que Nicodemos ele reagiu à fala de Jesus com surpresa, com ironia. Nicodemos também ficou confuso inicialmente e questionou como seria possível renascer sendo já adulto. Como, Senhor, pode ser um adulto voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? A imagem do novo nascimento que Jesus usou não era totalmente nova para Nicodemos. Os novos convertidos que vinham do paganismo para a fé hebraica eram frequentemente comparados a crianças recém-nascidas. Portanto, ele deve ter entendido que não podia usar as palavras de Cristo num sentido literal. Mas devido ao seu nascimento como israelita, ele pensava ter um lugar garantido no reino de Deus. O fariseu achava que não precisava de qualquer mudança. Por isso é que ficou surpreso com as palavras do Salvador. Nicodemos se irritou com a aplicação delas a si mesmo. O orgulho farisaico estava em guerra com o desejo sincero de conhecer a verdade. O fariseu ficou surpreso por Jesus ter se dirigido a ele daquela maneira, sem respeitar sua posição de liderança em Israel. Surpreso com seu autocontrole, ele respondeu a Cristo com palavras cheias de ironia. Como pode um homem nascer sendo velho? Assim como muitos outros reagem quando a verdade os confronta, ele demonstrou que a natureza humana não aceita as coisas do Espírito de Deus. Na pessoa natural não há nada que possa compreender questões espirituais, pois os assuntos espirituais só podem ser compreendidos espiritualmente. É por isso que nós precisamos muito do auxílio do Espírito Santo para que haja em nós esse novo nascimento. E assim como Jesus confrontou a Nicodemos, ele também traz essa palavra a cada um de nós, né? Necessário vos é nascer de novo. Assim como Nicodemos, um homem que se achava, né, porque tinha uma grande posição ali
como religioso e também na sociedade. Nós também, porque temos o conhecimento da verdade, achamos que já temos tudo garantido, né? Mas na verdade também precisamos nascer de novo. O nascer de novo, a transformação começa com o reconhecimento que precisamos de Jesus dia a dia. Começa com o reconhecimento que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, das nossas culpas, e em Cristo buscarmos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma nova vida. Porque realmente só vai chegar ao céu quem renascer espiritualmente. Então, uma pessoa só pode nascer de novo quando recebe a Cristo em sua vida, quando pela fé crê no seu nome, crê no seu poder que pode transformar sua vida. E assim como Cristo explicou para Nicodemos que este renascimento é uma transformação interior, para nós também é. E é necessário renascer espiritualmente para recebermos a nova vida em Cristo Jesus, deixando para trás a natureza pecaminosa e então começando uma nova jornada com Deus. Uma pessoa então só pode nascer de novo quando aceita a Jesus e quando aceita a vontade de Deus para a sua vida. João 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por esse simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gera uma nova vida no coração. Logo, você é como uma criança nascida na família de Deus e Ele ama você tanto quanto ama a seu próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para reconciliar o ser humano com o Senhor. Os méritos de Cristo podem reharmonizar a pessoa com o Criador. A graça divina deve renovar o coração. O ser humano deve ter uma nova vida que vem do alto. Essa mudança é um novo nascimento sem o qual, diz Jesus, ele não pode ver o reino de Deus. O quarto tópico, limpeza e regeneração. Nós aprendemos no quarto tópico, baseado em Marcos 16:16, que quando fizemos o pacto com Deus por meio do batismo, decidimos viver uma vida para o Senhor e assim renunciamos o mundo e o pecado. Esse ato simboliza uma separação do pecado e das coisas deste mundo. E por consequência, vivendo com Cristo, vivendo com Jesus, teremos uma vida de purificação por meio da santificação diária, por meio da santificação sem a qual ninguém verá a Deus. O poder convertedor de Deus pode transformar tendências herdadas e cultivadas, pois a religião de Jesus edifica. Nascer de novo significa uma transformação, um novo nascimento em Cristo Jesus. Cristo transforma o batismo num sinal de entrada para o seu reino espiritual. O batismo é a mais solene renúncia do mundo. Aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo declaram no início da vida cristã que estão publicamente deixando o serviço de Satanás e assumindo a posição de membros da família real, filhos do Celeste Rei. Eles obedecem à ordem: saí do meio deles. Apartai-vos e não toqueis nada imundo. Aprendemos ainda que a carne e seus desejos seguem a natureza humana que é corrompida pelo pecado. Mas aquele que aceita a Cristo, ele nasce do Espírito. E Deus quer nos transformar a nossa natureza carnal em natureza espiritual, purificando-nos dos desejos carnais, nos dando forças para vencermos o pecado e sermos irrepreensíveis para a salvação eterna, conforme João 3, verso 6, Jeremias 17, verso 9, Efésios 5, 26 e 27.
O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espírito. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Efésios 5, 26 e 27. O desejo de Deus para nós, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O quinto tópico, nova vida e novas ações. Que mensagem os apóstolos escreveram mais tarde sobre a mudança de foco que chega com o novo nascimento? Gálatas 2, verso 20. 1 João 2, 15 a 17. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós aprendemos aqui no quinto tópico, nós vemos aqui como os apóstolos, escreveram sobre a mudança que houve na sua vida depois que aceitaram a Jesus verdadeiramente, depois que passaram pelo novo nascimento. Paulo aqui mostrando o seu novo nascimento. Quando Paulo nasceu de novo, ele disse que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vivia agora em novidade de vida. Passou do velho homem para o novo homem. Sua vida mudou totalmente de foco. Antes, o seu foco era nas coisas terrenas. Depois do seu novo nascimento, houve uma transformação. O seu foco passou a ser as coisas que são do alto. Ele seguia para o alvo da soberana vocação que é a salvação em Cristo Jesus. Querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte, vamos nós hoje aceitar o chamado divino, o apelo divino através desta lição? Vamos nós hoje deixar o Espírito de Deus trabalhar em nossos corações? Iremos aceitar o convite divino para uma vida transformada, um novo nascimento? Que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.